Oi pessoal, com a entrada do Sol no signo de Touro, coisas bem interessantes estão para acontecer. Por isso eu achei conveniente fazer esse vídeo com um bate-papo, para que todos possam entender melhor o momento emblemático pelo qual estamos passando. Tudo começou em março, lá por volta do 21, 22, né, no início do ano astrológico, quando houve a mega conjunção, né, em Capricórnio, dos planetas Plutão, Saturno, Júpiter e Marte. É interessante a gente entender o que é uma conjunção, né? Uma conjunção é um alinhamento de órbitas, tá? Então, quando todos os planetas eles estão alinhados na sua órbita, né? Então, se a gente olhar para o céu, a gente vai ver todos muito perto um do outro, né? E, na verdade, é como se os focos magnéticos deles se somassem, né? E acabam apontando numa direção única. Com o passar do tempo, essa conjunção ela vai se desfazendo, né? Ela vai se desfazendo, assim, então esse foco vai se dissipando, tá? O auge disso foi na entrada do ano astrológico, né? Mas, na verdade, a gente ainda está vivendo os reflexos disso. Os planetas, né, embora eles já tenham se dissipado um pouco, eles ainda estão relativamente dentro do mesmo orbe. O que é orbe? Orbe significa assim, que existe uma faixa de um determinado tamanho que determina, a partir daquele momento, os planetas, se eles estão em conjunção ou não, tá? Então, saindo daquela faixa do orbe, então a conjunção se desfaz. Como o Saturno entrou em Aquário, saiu de Capricórnio e entrou em Aquário, então, teoricamente, ele já muda um pouco de tendência, né? Embora essa faixa esteja ainda, o orbe da conjunção esteja mantido, mas existe já uma mudança de tendência acontecendo. Isso não quer dizer que as coisas vão se dissolver imediatamente, tá? A gente não quer ser pessimista, mas não é por decreto que a gente fala assim, ó, tal dia acaba a quarentena e tudo acabou. Tá? Durante todo esse ano, essa movimentação planetária vai fazer com que a gente veja e reveja esses valores. Tá? Por quê? Porque o planeta ele tem o seu movimento, né? Mas depois ele entra em movimento retrógrado também. E o que a gente está vivendo é uma retrogradação de Saturno agora, que já começou. Então ele vai voltar novamente para Capricórnio, né? E quando ele entra em aspecto retrógrado, ele é obrigado a fazer a revisão de tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que passou naquele período. Então, até final do ano, nós ainda teremos muitos vais e vens de planetas, né? Encontros e desencontros, né? Fazendo com que a gente veja e reveja tudo aquilo que acabou disparando esse momento que nós estamos vivendo. Por outro lado, existe, né, conforme eu disse no início, né, a entrada do Sol no signo de Touro, e isso daí está funcionando meio como pano de fundo, né, um pano de fundo que a gente não percebe, mas que ele está sendo bastante ativo com essa entrada de Saturno em Aquário, já que Aquário é regido por Urano, né? Ou seja, né, Urano ele recebe as influências do planeta Saturno também, né? E o que é Touro? Touro representa os valores, entre outras coisas, representa a alimentação, representa o uso da fala, né? Já que rege essa região da garganta aqui, né? Então é muito interessante que daqui para frente, né, esse movimento de vai e vem, vai acabar acontecendo, a gente vai ser empurrado, tá? Empurrado para um outro aspecto de renovação, ligado aos nossos valores, ligados ao nosso cuidado do nosso corpo, às nossas questões de saúde, às nossas questões do o que é fundamental, o que não é, tá? Isso daí vai permanecer por um tempo bastante longo, tá? Volto a dizer, né? O que é bonito disso, né? Então, agora na retrogradação de Saturno, ele volta para Capricórnio, né? E depois ele encontra com Júpiter novamente, os dois juntos
caminho, né, para Aquários. Com a entrada de Júpiter em Aquários, o Júpiter ele é a grande bênção, né? Ele traz expansão, então ele vai trazer realmente possibilidades para que a gente tenha a capacidade de entender o novo, de compreender o novo, né? De mostrar os caminhos para que a gente possa saber mais ou menos a direção de seguir. Agora é um momento confuso, tá? Um momento meio de atordoamento, né? Onde muita coisa tem e deve ser reformulada. Depois disso, com certeza, nem nós, nem o planeta será o mesmo. Mas se a gente aproveitar esse momento para reformular tudo aquilo que deve ser reformulado, tanto dentro como fora, quando tudo isso terminar, com certeza tudo será muito melhor. É isso que eu tinha a dizer e obrigado a todos. Ah, pessoal, acabei de lembrar de um complemento importante. Tanto Capricórnio como Touro, por serem signos de terra, eles nos obrigam a rever tudo aquilo que está estruturado. Tá? Essa estruturação ela é tanto interna quanto externa. Os signos de terra eles mexem diretamente com tudo aquilo que está cristalizado, com tudo aquilo que a gente considera como sendo justo, como sendo correto, como sendo estável. E exatamente é nesse ponto que nós somos obrigados a rever muitos de nossos valores. Tá? Isso pode ser uma coisa difícil, dolorosa, mas é uma coisa necessária porque ele nos tira da nossa chamada zona de conforto. Tá bom? E é isso aí. E se alguém por acaso quiser fazer um atendimento de astrologia kármica, no final da vinheta vocês encontrarão os meus dados de contato. Tá? Grato novamente.